O quadro Nossa História está enfocando os homens que marcaram a fé pentecostal no Amapá. Acompanhe os relatos que vão inspirar você a servir a Deus com alegria. Veja só. Nossa História. Em 1950, Emanuel Gonçalves de Araújo chegou a Macapá. Ele foi um pioneiro das Assembleias de Deus na região da Serra do Navio, no Amapá. Preguei para tudo aqueles doutores aí. Nós pegávamos o trabalho nas montanhas, assim, na subida da montanha. Uma certa ocasião, tinha gente de toda a parte do mundo lá. Aí um dia nós estávamos pregando lá, os vândalos, sabe? Nós apedrejaram e tudo. Fiz uma igreja lá, tinha duas, tirei uma para me morar e outra para culto de oração. Fiz outra casa de oração melhor. Aí Deus começou a operar, chegou mais crente. E era uma maravilha. Lá que eu fui ver aleijado andar, legal. Em 1954, pastor Vicente Rego Barros chegou a Macapá. 8 meses depois, a igreja tinha o dobro do número de membros. Um fato muito importante, marcou muito a minha vida, né? Ainda como criança, foi quando ele, ao terminar o sermão, ele lá no púlpito, ele sentou e faleceu. Quer dizer, ele morreu falando desse Deus maravilhoso. Então isso nunca saiu da minha mente. E eu louvo a Deus quando eu falo isso, eu fico até emocionado, né? Porque é algo muito maravilhoso. Então, quando aconteceu isso, eu comigo ainda como criança, né? Eu falei para Deus que o Senhor, Deus, um dia me quiser, ou me chamar para estar envolvido nesse trabalho, nesta seara, eu quero ser assim que nem meu avô. Nossa História. A CPAD traz para o Brasil essa obra única em sua categoria, Teologia Sistemática de Norman Geisler. Através de uma abordagem filosófica, aprofunde o seu conhecimento sobre as principais doutrinas do cristianismo. Ideal para obter sólidos argumentos apologéticos contra as heresias do mundo contemporâneo e materialista. Teologia Sistemática de Norman Geisler. Um produto com a qualidade CPAD. Pessoas que pensam que o acaso vai lhes proteger enquanto elas andarem distraídas na vida. Ao contrário dessa ideia popular, a Bíblia revela que Deus, amoroso Criador de todas as coisas, tem sempre tudo sob o controle dele. E o mais interessante é que as Escrituras revelam que Jesus sempre prova de alguma forma aqueles que o seguem. Acompanhe agora a entrevista do repórter Jorge de Andrade. E o capítulo de número 11 do Evangelho de João narra uma história muito singular. Morte e ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus. Em meio ao sofrimento, Jesus fez um desafio à família. Disse a irmã de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Aqui na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, este mesmo desafio foi feito pelo mestre à família de Josenaide Santos e Douglas Santos. Ele foi vítima de um acidente automobilístico. Douglas, o que aconteceu com você? Eu estava trabalhando e saí para comprar o material. Na BR-040, o carro estava em alta velocidade, eu entrei muito fechado na curva e peguei no guarda-rei. Encapotei 3 vezes e fui jogado para fora do carro. Quando eu caí, já caí morto praticamente, tive torção e quebradura de bacia. Em um instante, passaram várias pessoas, uma senhora viu o carro e prestou socorro. Ligou para a Conser, aí a ambulância chegou e me levou para o hospital. Quando eu cheguei ao hospital, eu estava em coma induzido. Você se lembra de alguma coisa enquanto esteve em coma? Nada mais. Ouviu alguma voz? Nada. Irmã Josenaide, como é que foi ver o seu filho em coma
depois de um grave acidente automobilístico? Tem hora que eu não sei nem expressar o que me aconteceu. O chão se abriu e o céu abaixou na minha cabeça. Mas, naquele momento, eu criei no Deus em que nós servimos, porque Ele é Deus de promessa. Jó 20, versículo 25 nos diz assim: e eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará com a minha vitória. E eu criei. Foi naquela hora que eu recebi forças, ânimo, coragem para lutar neste momento tão difícil da minha vida. Qual foi o momento mais difícil? A hora que eu soube da notícia. O coração bateu muito forte. Mas na hora do acidente, o meu coração bateu muito forte. E eu disse a Jesus, olhei para o teto e disse: Jesus, livra o Douglas da morte. E 1h meu esposo chega me avisando que ele tinha sofrido um acidente. Bem, agora, nesse período em que Douglas esteve internado, passou por uma série de dificuldades, qual foi o momento assim mais difícil e o escape que a senhora recebeu? Foi no mesmo dia que, quando o médico me disse, ele teve 2 fraturas profundas de crânio, uma torção de cavícula, quebraduras e torção de bacia, todas as costelas quebradas e o pulmão perfurado em vários lugares, e uma quebradura exposta de fêmur. Então foi naquele momento que eu disse para Deus: e agora, Jesus? E a doutora disse para mim: não tem mais jeito. E uma das médicas dizia para nós: mãe, ele está com uma hemorragia na cabeça, que sangue esguincha para todos os lados, e uma hemorragia na bacia. E nós pegávamos a mão delas, e eu impus as minhas mãos sobre as mãos dela e disse: vá e toca nele, porque o meu Deus, a quem eu sirvo e creio, Ele tem poder de estancar esta hemorragia. Quando foi mais ou menos umas 11 horas da noite, a doutora voltou e disse a nós: mãe, pai, vai para casa, descansa, e pela madrugada nós estaremos ligando para virem pegar o corpo do Douglas. E eu olhei bem dentro dos olhos delas e disse assim: não vou pegar o corpo dele, mas um dia eu vou sair daqui com o meu molho, porque o Deus que eu sirvo, Ele me prometeu a vitória. E como que Jesus fez essa vitória chegar? Oh, aleluia! E a vitória foi chegando a cada dia, O Senhor foi trabalhando assim de maneira gloriosa na vida dele. E após esses dias, milagres foram acontecendo de maneira extraordinária, que até os próprios médicos disseram: nunca vimos. Nesse período todo, quanto tempo Douglas ficou internado e como que as coisas foram acontecendo para que o desenrolar deste caso viesse a ser positivo?